Irmãos e irmãs, parem tudo agora. O que estou prestes a revelar é uma das verdades mais profundas e mais esquecidas da nossa fé católica. Uma verdade que a Igreja guarda há 2000 anos, que os grandes místicos documentaram com precisão e que o mundo moderno fez de tudo para apagar da nossa memória. Você já se perguntou o que acontece com a alma de alguém que você amou nos momentos logo após a morte? Não na eternidade, não no julgamento final, mas nas primeiras horas, nos primeiros dias, o que ela sente, o que ela vê, onde ela está. Se você perdeu alguém, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, essa pergunta já passou pela sua cabeça. Eu sei que passou. E hoje vou responder, com a precisão da teologia católica e o testemunho dos santos. Eu sou o cardeal Francisco da Luz. Servi a Igreja durante mais de 30 anos nos dicastérios de Roma. Acompanhei centenas de moribundos. Estive presente em momentos que poucos seres humanos têm o privilégio e o peso de testemunhar. E posso lhe dizer com absoluta certeza, o que acontece após a morte não é um mistério impenetrável. A Igreja sabe, os santos viram, e eu vou lhe contar. Fique comigo até o fim, porque o que você vai aprender hoje vai transformar para sempre a maneira como você reza pelos seus falecidos. Deixe-me começar com uma história. Vou chamá-lo de Eduardo, um empresário do Rio de Janeiro, 62 anos, católico de batismo, mas não de prática. O tipo de homem que construiu tudo sozinho e acreditava pouco no que não podia ver ou tocar. Seu irmão mais velho, Antônio, morreu de forma repentina numa segunda-feira de março. Eduardo estava no trabalho quando recebeu a notícia. Ele me disse depois que sentiu algo estranho naquele momento. Não apenas dor, uma sensação física, como se alguém tivesse pousado uma mão no seu ombro. Naquela noite, às 23 horas, Eduardo estava sozinho no velório. Todos tinham saído para descansar. E naquele silêncio, ele sentiu uma presença tão real, tão concreta, que se levantou e olhou para trás. Não havia ninguém. Mas o perfume do irmão estava ali, inconfundível. O perfume que Antônio usava desde os 20 anos. Eduardo ficou paralisado. E então, sem saber porquê, começou a rezar. O Pai Nosso, a Ave Maria, orações que não rezava há décadas. Quando veio me ver semanas depois, ele me perguntou: Padre, o que foi aquilo? Respondi: Eduardo, seu irmão estava ali e estava com sede das suas orações. O que Eduardo viveu naquela noite tem uma explicação profunda na teologia católica, e é exatamente isso que vou revelar agora. A tradição mística da Igreja, confirmada pelos testemunhos de santos como Santa Faustina, o Padre Pio e Santa Hildegarda de Bingen, descreve com surpreendente consistência o que a alma atravessa nos 3 primeiros dias após a morte. 3 dias, cada um com uma realidade espiritual distinta. O primeiro dia, o dia do despertar. No momento exato em que o coração para, a alma se separa do corpo. Mas, e isso é fundamental, ela não parte imediatamente para longe. São Tomás de Aquino ensina que a alma, recém-separada do corpo, passa por um estado de profunda clareza, como alguém que acaba de sair de um quarto escuro e, de repente, se vê sob uma luz intensa. Toda a vida se revela de uma vez, não em fragmentos, não em memórias distorcidas, mas com uma clareza absoluta e implacável. Cada momento de amor, cada momento de egoísmo, cada palavra dita, cada palavra não dita. Nesse primeiro momento, a alma também permanece extraordinariamente consciente dos que ficaram. Ela vê suas lágrimas, ouve suas palavras, sente cada vibração do seu coração. Santa Faustina escreveu em seu diário que as almas recém-partidas são como crianças recém-nascidas, expostas de repente a uma realidade que ultrapassa tudo o que conheciam. E nesse estado de exposição total, elas têm uma necessidade urgente, urgentíssima. A necessidade das suas orações. Cada Pai Nosso que você reza nas primeiras horas após a morte de alguém é como uma manta quente sobre essa alma recém-exposta. É o gesto mais importante que você pode fazer, mais importante do que as flores,
mais importante do que o velório, mais importante do que qualquer ritual exterior, mas há algo que quase ninguém sabe sobre esse primeiro dia. A alma, nesse estado de clareza total, também revive cada relacionamento que teve em vida, cada vínculo, cada amor, cada mágoa, e os vínculos que ficaram com feridas abertas, as brigas não resolvidas, os silêncios prolongados, os rancores guardados, pesam sobre ela com uma intensidade que nenhuma dor física pode comparar. Por isso, irmãos e irmãs, se você tem um desentendimento com alguém que ainda está vivo, resolva agora, não espere, porque um dia um de vocês vai partir. E o peso desse silêncio vai para além do túmulo. E se você tem uma mágoa com alguém que já partiu, saiba que esse falecido está esperando o seu perdão. Não para o bem dele apenas, para o seu próprio bem. O perdão que você pronuncia hoje por alguém que já morreu chega até essa alma e liberta os dois o segundo dia, o dia do encontro. A tradição mística católica, especialmente nos escritos de Santa Gertrudes de Helfta, descreve o segundo dia como o momento em que a alma começa a tomar consciência plena da sua nova realidade. É o dia em que ela encontra as almas que a precederam, encontra os anjos guardiões e, num momento de uma intensidade que nenhuma linguagem humana pode descrever, encontra a presença de Cristo, não o julgamento final, isso virá depois, mas um primeiro olhar, uma primeira luz. Santa Hildegarda de Bingen descrevia esse momento como o instante em que a alma vê, pela primeira vez, o quanto foi amada, o quanto Deus esperou por ela, o quanto a misericórdia divina é real e concreta e pessoal. E nesse segundo dia, algo muito específico acontece em relação a você. A alma começa a perceber com uma clareza que não tinha em vida o peso das suas dívidas espirituais, não com culpa paralisante, mas com uma consciência lúcida e dolorosa de tudo o que ficou incompleto. Os perdões não pedidos, os perdões não concedidos, os amores não expressos, as reconciliações adiadas, e cada oração que você oferece nesse segundo dia age diretamente sobre esse peso, como uma chave que abre uma porta que parecia fechada para sempre. Deixe-me contar algo que poucos sabem. Durante os meus anos na Cúria Romana, tive o privilégio de ler cartas e relatos de contemplativos que descreviam visões do segundo dia após a morte de pessoas próximas. Um desses relatos, de uma carmelita francesa do século XIX, descrevia o segundo dia de uma alma como um momento em que ela se via diante de um espelho. Não um espelho que reflete a aparência, um espelho que reflete a verdade. Ela via quem havia sido realmente. Não quem pensava ser, não quem os outros achavam que era, mas quem era diante de Deus. E esse espelho, a carmelita descrevia, era simultaneamente a coisa mais aterrorizante e mais libertadora que uma alma podia enfrentar. Aterrorizante porque não havia mais onde esconder, libertadora porque o peso de toda a máscara finalmente caía. Irmãos e irmãs, quando rezamos por uma alma nesse segundo dia, estamos ajudando-a a se ver nesse espelho sem se despedaçar. Estamos segurando sua mão enquanto ela enfrenta a verdade de si mesma. Não há ato de amor maior do que esse. O terceiro dia, o dia da partida. O terceiro dia é o mais solene, o mais decisivo. Na tradição da Igreja, e não é coincidência que Cristo ressuscitou no terceiro dia, o terceiro dia marca o momento em que a alma se orienta definitivamente para o seu destino, não o destino final. O purgatório precede o céu para a maioria das almas, mas a direção se estabelece. E o que determina essa direção, além da misericórdia de Deus, são exatamente as orações dos vivos. O Padre Pio dizia que as primeiras 72 horas após a morte são as mais importantes de toda a jornada espiritual de uma alma. 72 horas, 3 dias. É o tempo em que o véu entre os mundos está mais fino, em que a comunicação espiritual é mais intensa, em que as suas orações têm o maior impacto. Depois desses 3 dias, a alma continua precisando das suas orações. Isso não muda. O purgatório é uma realidade que pode durar muito além de 3 dias. Mas esses primeiros 3 dias são únicos,
são insubstituíveis. E a maioria das famílias católicas passa esses 3 dias organizando burocracia, recebendo visitas, preparando refeições e esquecendo completamente de rezar. É a maior tragédia espiritual que ocorre em silêncio em milhões de lares cristãos. Irmãos e irmãs, quero agora falar diretamente com aqueles que já perderam alguém. Talvez você esteja pensando, mas eu não soube disso na época, não rezei nos primeiros 3 dias. O que acontece agora? A misericórdia de Deus não tem prazo de validade. Nunca é tarde para rezar por uma alma. Nunca é tarde para oferecer uma missa. Nunca é tarde para dizer o que ficou por dizer. A oração que você faz hoje por alguém que morreu há 10 anos chega até essa alma com a mesma força de quando foi pronunciada. Porque para Deus o tempo não existe da maneira que existe para nós. Comece agora. Este momento é o momento certo. E há mais uma coisa que preciso lhe dizer antes de lhe dar a oração. Existe um equívoco muito comum que vejo se espalhando nas comunidades católicas do Brasil inteiro. As pessoas dizem, ele já está no céu, ela já é um anjo, não precisamos rezar por eles. Irmãos e irmãs, dizer isso com certeza absoluta é um ato de presunção perigosa. Apenas Deus conhece o estado de uma alma. Apenas Ele sabe se ela passou diretamente para a glória ou se ainda atravessa o fogo purificador do purgatório. E enquanto não tivermos essa certeza, e na terra nunca a teremos, a nossa obrigação como cristãos é rezar. Rezar não é duvidar da salvação de alguém, é amar com humildade, é dizer, Senhor, eu não sei onde ela está, mas Tu sabes, e eu confio na Tua misericórdia enquanto faço a minha parte. Essa é a atitude do verdadeiro cristão diante da morte. Não a presunção confortável que cala a oração, mas a humildade amorosa que nunca para de interceder. Irmãos e irmãs, aqui está a oração que lhes dou, para rezar pelos seus falecidos a partir de hoje. Rezem comigo. Senhor Jesus, Tu que ressuscitaste no 3º dia e venceste a morte para sempre, olha com misericórdia infinita para a alma de todos os meus falecidos, especialmente naqueles primeiros dias em que eles precisavam de mim e eu não sabia como ajudar. Aceita hoje as minhas orações como se fossem rezadas naquele momento. Que a Tua misericórdia não tenha fronteiras de tempo, concede-lhes o descanso eterno e que a luz sem fim brilhe sobre eles. Amém. Irmãos e irmãs, façam dessa oração a sua respiração diária. Digam-na ao acordar, digam-na antes de fechar os olhos, digam-na cada vez que o rosto de um falecido cruzar a sua mente, porque esse pensamento não é acidental, é um chamado, é uma alma que pede. E você agora sabe como responder. Antes de me despedir, peço-lhes um gesto. Escrevam nos comentários o nome de alguém que faleceu recentemente, alguém pelos primeiros 3 dias de quem você quer rezar hoje. Juntos, formamos aqui uma corrente de oração que atravessa o véu entre os mundos. Inscrevam-se neste canal e ativem o sininho, porque no próximo vídeo vou revelar algo que poucos padres ousam ensinar. O que acontece com as almas de quem morre sem confissão, sem sacramento, sem preparação. A Igreja tem uma resposta e ela vai surpreender você. Compartilhem este vídeo com alguém que perdeu um ente querido recentemente. Pode ser o presente mais importante que você dará a essa pessoa neste momento de dor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vocês e sobre todas as almas que vocês carregam no coração. Ide na paz de Cristo.